Ontem, dia 31 de janeiro, foi dia do mágico. Meus parabéns. Mas você sabe como começou a mágica? É verdade que alguns mágicos, alguns, não todos, têm pacto com demônios? E que papo é esse de mágica demoníaca que a gente vê aqui no YouTube? E por que, afinal de contas, o dia 31 de janeiro é o dia do mágico? Alerta de spoiler, é por causa de um santo da Igreja Católica. Mas o que tem a ver? Santo com mágicos. Vamos falar tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu passei a minha vida enganando pessoas. Obviamente, enganando somente para fins de entretenimento e somente com o consentimento dessas pessoas. Isso porque eu sou um ilusionista. E é muito provável que isso que nós conhecemos hoje como ilusionismo seja apenas um efeito colateral de uma outra coisa. Parece confuso, né? Mas fica até o final do vídeo que isso vai fazer muito sentido. Tá bom. Quando e como surgiu a mágica? Ninguém sabe dizer exatamente como e quando a mágica surgiu. É muito provável que, assim como a música, a mágica tenha surgido de forma independente em várias regiões. Provavelmente, nas tribos antigas, as pessoas desenvolviam truques para simular coisas sobrenaturais e assim ocupar uma posição de destaque na sua tribo. Sim, já eram os primeiros charlatões. Exatamente, meus amigos, a charlatanice é pré-histórica. Nunca, fácil! E lá vai mais um freguês satisfeito! Mas a primeira apresentação de mágica registrada da história aconteceu por volta de 2000 a.C. e está registrada no papiro Westcar, que atualmente encontra-se no Museu Egípcio de Berlim. E como vocês podem imaginar, essa apresentação aconteceu no Egito. E esse primeiro mágico que se tem notícia se chamava Didi. E ele se apresentava na corte do faraó Kelps. O papiro nos conta que ele separava a cabeça de patos e galinhas e depois juntava e o bicho saía andando. Atualmente existem mágicos que reproduzem esse efeito, como o próprio David Blaine, que apresentou essa mágica em seu segundo especial para televisão. O papiro também nos conta que o faraó pediu a Didi que ele fizesse isso com um de seus prisioneiros. E Didi recusou. Que bom, né? Didi justificou a sua recusa dizendo que o destino de seres pensantes é de responsabilidade dos deuses. Agora, o que não fica claro nesse papiro é se o faraó estava entendendo que aquilo que ele estava vendo eram truques de mágica. Provavelmente não. A própria solicitação para que o mágico fizesse aquilo com um de seus prisioneiros meio que demonstra que o faraó não sabia que aquilo eram apenas truques. E isso me leva a refletir que aquilo que nós entendemos como ilusionismo, onde abertamente todo mundo sabe que aquilo que você está fazendo não é real, é relativamente recente na história. Tanto que durante a Inquisição, vários mágicos foram para a fogueira. Tudo bem que naquela época bastava você olhar para o lado para ser considerado um bruxo, um feiticeiro. Imagina se você fizesse mágica. E foi justamente nessa época que foi publicado o primeiro livro de mágica, A Descoberta da Feitiçaria, por Reginald Scott. Era um livro que basicamente buscava mostrar que as bruxas eram apenas criações humanas. E esse livro tinha uma seção inteira dedicada a desmistificar números de mágica. Aqui no canal tem um vídeo só sobre o lançamento desse livro, por isso não vou aprofundar no assunto. E era para essa associação de mágica com sobrenatural, com demônios, ter acabado por aí. Mas não foi isso que aconteceu.
Tanto que se você procurar hoje no YouTube, você vai encontrar a hashtag mágicos demoníacos. Olha, quando eu vi pela primeira vez essa hashtag, eu achei que era uma coisa metafórica, tipo, nossa, esse mágico é tão bom que ele tem pacto com o demônio. Mas não, o pessoal fala sério. Tudo bem que provavelmente quem publica esses vídeos não acredita que realmente os mágicos têm um pacto com o demônio. É um vídeo fácil de fazer que dá muita visualização. Ele pega qualquer número de mágico, qualquer vídeo de qualquer mágico famoso e coloca uma gravaçãozinha lá. Olha só, esse mágico só pode ter pacto com o demônio. Olha como é impossível. A carta virou outra carta. Isso não é possível de fazer sem pacto com Satanás, pai das trevas. Tem um vídeo que fala sobre mágicas demoníacas e o cara falando, não, será que isso acontece com a ajuda de demônio? E o vídeo que o youtuber estava analisando é um vídeo de uma levitação do Criss Angel. E é o vídeo de venda daquele produto. Ele poderia simplesmente clicar naquele link que ele receberia a mágica e aprenderia como que faz. Se ele clicar, ele recebe na casa dele aquela mágica. E adivinha? Não vem com demônio na caixa. Eu tô passada, chocada. Vou mostrar para vocês como que é fácil criar um vídeo de mágicas demoníacas. Presta atenção, ó. Neuromágico demoníaco. Vai, peraí. Deixa eu ver se é o... Tá. Ah, já foi, ó. Ué, gente. Sem mangas, sem absolutamente nada. Vai. Já foi, ó. Um pouquinho mais rápido. Fala para, quando você quiser. Para! Já? Tá. Eu tô aqui tentando desvendar o meu também. Incrível, incrível. Muito bom. Entortar garfos é um dos rituais de iniciação Illuminati. Esses não são garfos comuns, são garfos consagrados em rituais satânicos. Perceba como a Carolina de Kimano mexe os olhos, isso é porque ela é reptiliana. Aqui o ilusionista nem tenta esconder sua devoção a Lúcifer, ele claramente desenha com as mãos o olho de Horus. Mas é no fim do século XVIII que começa a chamada Era do Ilusionismo Moderno. E isso se deve a um homem, Robert Houdin. O que acontece era que até então a mágica era uma atração de rua meio marginalizada. Essa pintura de Hieronymus Bosch, que chama O Ilusionista, e em algumas traduções ela aparece com o nome de O Charlatão, meio que resume bem a visão que as pessoas tinham do ilusionismo. Embora Robert Houdin fosse um apaixonado pela mágica desde a juventude, ele atuou a sua vida toda como relojoeiro e só se tornou mágico profissional por volta dos 50 anos de idade. E ele é o responsável por ter levado a mágica das ruas para os teatros. E também é o responsável por instituir o traje oficial dos mágicos, a casaca, que na verdade era apenas um traje elegante que os homens da época usavam, mas acabou se tornando uma tradição entre os mágicos o uso da casaca. Aliás, várias coisas que frequentemente são associadas a mágicos e a números de mágica são apenas acessórios comuns daquela época, como por exemplo, cartola, bengala, lenços e luvas. Agora, se Robert Houdin abriu as portas para o ilusionismo moderno, quem passou por essa porta, contudo, foi Harry Houdini, provavelmente o ilusionista mais famoso da história. Como eu já falo muito dele, até porque ele, assim como eu, foi um caçador de charlatões, nesse vídeo vou só mencioná-lo e falo sobre ele em um outro vídeo, até porque vai ter um vídeo com a biografia completa de Harry Houdini aqui no canal.
E sabe quem acompanhou os mágicos nessa viagem das ruas para o teatro? Os demônios. Dá uma olhada nos cartazes dos mágicos da época. Tá vendo? Por isso que os mágicos levam fama de serem endemoniados. Ó, sabe o que esse demôniozinho tá falando ali na orelha desse mágico? Tá falando para você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aqui tem vídeo diariamente. Então, se eu fosse você, eu já me inscrevia e deixava um like demoníaco nesse vídeo. Olha o momento em que Satanás mostra ao ilusionista onde exatamente na Bíblia satânica ensina a tirar coelho da cartola, fica bem abaixo de caneta volátil e baralho rádio. Vocês realmente acham plausível que alguém venda a alma pro demônio para tirar coelho da cartola? Não. Mas chega de falar de demônios, vamos falar de santo. Por que dia 31 de janeiro é o dia do mágico? É porque é o aniversário de morte de Dom Bosco. João Melchior Bosco, mais conhecido como Dom Bosco, nasceu em 16 de agosto de 1815 na Itália e morreu em 31 de janeiro de 1888. Quando Dom Bosco tinha 10 anos, ele era muito interessado em artes circenses. Ele gostava de fazer malabarismo, acrobacia, mágica, e sempre que ele ia fazer uma apresentação, ele começava e encerrava com uma oração. Em 1841, Dom Bosco se tornou um sacerdote. Dom Bosco alegava ter revelações. Essas revelações vinham para ele em sonhos. E um dos seus sonhos teria revelado a ele a sua missão, que seria ajudar jovens moradores de rua. E de fato, ele se dedicou a isso por toda a sua vida. Ele passou a abrigar várias crianças e, pelo que contam, ele frequentemente era expulso dos locais que ele morava. Isso por causa da bagunça que essas crianças que ele adotava faziam. Em um determinado momento, ele chegou a abrigar 800 crianças de uma única vez. Em 1934, ele foi canonizado pela Igreja Católica pelo Papa Pio XI, sendo padroeiro dos jovens e dos estudantes. A escolha da data da morte de Dom Bosco para homenagear os mágicos foi, na verdade, uma iniciativa de mágicos da Espanha, e o motivo principal era o fato de São João Bosco ter praticado truques de ilusionismo quando era adolescente. Na opinião do ilusionista e historiador brasileiro Ricardo de Mello, mais conhecido como meu amigo pessoal e também finado Bob Ricardo, a maior mágica de Dom Bosco foi realizada em 1860, quando o santo tinha 45 anos de idade. Dom Bosco previu o surgimento de uma grande e moderna cidade num planalto árido do continente da América do Sul, abaixo do Trópico de Câncer e perto do Trópico de Capricórnio. Um século depois, em 1960, o presidente brasileiro Juscelino Kubitschek inaugurava Brasília. E até hoje, Brasília tem como padroeiro Dom Bosco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A mágica tem muitas outras histórias interessantes que passam diretamente com tudo que a gente comenta aqui no canal. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e continue seguindo o conselho daquele homem que veio do céu, não fazia mágica, embora o pai dele fizesse, né, e falava que era paranormal. Bom, esse homem é o ET Bilu. Busquem conhecimento. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu! E feliz Dia do Mágico para todos os mágicos, inclusive eu mesmo.